Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou líder de suporte aqui na PHS Brasil e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Teams, né? E vamos falar sobre um tema um pouco polêmico, né? Se é o Teams na web, né, no navegador, ou o Teams no aplicativo de desktop, né? Qual deles é melhor ou qual deles tem as suas diferenças aí entre um e ele para você definir o que é melhor para você, né? E julgar aí o que vai ser mais útil no seu dia a dia, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar nesse momento é que o desktop, ele realmente é um aplicativo um pouco mais pesado, né? Isso é o primeiro ponto, porque a gente levantou esse tema desse vídeo, né? O aplicativo desktop ele é um pouco mais pesado, coloca em dúvida algumas pessoas, né, se é melhor utilizar no navegador, se é melhor utilizar no aplicativo do desktop mesmo. E então a gente vai abordar alguns pontos para que você possa escolher aí se um ou outro vai ser melhor para você, né? O primeiro ponto que a gente precisa comentar aqui é que o aplicativo de desktop, ele tem todas as funcionalidades, né, que a Microsoft lançar, todas as atualizações, né, todos os recursos que a Microsoft atribuir ao Teams, ele automaticamente é atribuído e irá funcionar corretamente no aplicativo de desktop, né? Então ele é a versão completa, diríamos assim. Bom, pode ser que algumas vezes a Microsoft lance alguma atualização, ela pode às vezes fazer alguma mudança no Teams, e aí essa atualização ela pode levar 1 mês ou 2 para chegar no seu aplicativo, mas ele vai chegar certinho no seu aplicativo, certo? Bom, agora no web, né, que é lá no navegador, ele vai ter algumas diferenças. Primeiramente, qual é o navegador que você está utilizando, né? Lá no futuro, aqui no vídeo, aqui, eu vou te mostrar quais os navegadores e as suas compatibilidades. O segundo ponto que você precisa ver o que não funciona no navegador. E aí a gente vai apontar aqui para vocês quais são os recursos aqui que não funcionam no navegador e que você só vai conseguir utilizar o web. E o terceiro ponto, né, que é o último ponto, é se o seu computador ele também atende ao requisito mínimo, né? Qual o pré-requisito que a Microsoft exige para que o seu aplicativo de desktop funcione, né? E que caso você não tenha esse requisito mínimo, de fato você vai ter que ir para a opção do web, né, que é lá no navegador. Então, vamos lá para minha tela que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, essa aqui é a minha tela, tá? Agora vamos lá mostrar aí. Eu já deixei o Teams fácil aqui e aqui eu já deixei uma lista do que vai funcionar, do que não vai funcionar, tá? Eu não consegui memorizar tudo, não sou bom de memória. Então, já deixei uma lista legal aqui pra gente explicar o que são e o que vai funcionar, o que não vai. Bom, as limitações, né? O que a Microsoft não consegue fazer utilizando o navegador. Você não consegue habilitar o modo juntos, tá? O modo juntos é quando você entra numa reunião e você habilita uma função em que ele vai aparecer como se todas as pessoas que estão naquela reunião, o rostinho delas, estivessem todos no mesmo local, como se fosse um auditório, alguma coisa do tipo. Tá bom? Esse é o modo juntos. Então, lá utilizando pelo web, né, pelo navegador, você não consegue fazer isso. A segunda coisa é a criação de salas temáticas. A criação de salas temáticas são quando você vem aqui em equipes no Teams, né? Dentro da equipe você pode ter vários canais e criar tipo como se fosse uma sala de reunião, né? Mas é conhecido como sala temática, esse nome dado pela Microsoft. E você pode criar várias salas, né? Cada uma falando sobre um tema ou sobre um assunto, né? Ou pode ser em um único canal também, várias salas, e essas salas você pode estar participando de todas ao mesmo tempo. Então, como o nome de presença, o seu nome de presença naquela sala vai ser o seu nome, ou de mais pessoas também, e você pode ir transitando, tanto você como criador dessa sala, tanto você como participante dessa sala, você pode ir transitando sobre essas salas. Ela é conhecida como sala temática ou Brook Home, alguma coisa assim em inglês lá, mas ele vai deixando você ter essa permissão. Bom, então as salas temáticas você não consegue fazer a criação delas se você está utilizando pelo web, consegue participar, mas não consegue criar. Então, se você é um administrador, já tem essa limitação. Compartilhamento da tela no bate-papo. Se eu venho aqui num bate-papo, eu posso compartilhar essa tela. Minha tela agora eu posso compartilhar com uma pessoa que está lá do outro lado, sem ter que falar nada, né? Sem estar numa videochamada ou chamada de áudio, algo do tipo, né? Numa ligação. E eu consigo compartilhar minha tela com ela, ela vai ver o que está acontecendo na minha tela, tá bom? Então, pelo web você não tem a permissão de compartilhar pelo bate-papo.
mas você consegue compartilhar sua tela se você estiver fazendo uma videochamada, uma chamada de áudio, né? Ou se você estiver participando de uma reunião. Aí você consegue compartilhar sua tela sim pelo web, mas só a sua tela sem estar nessas funções não vai funcionar. E o pop-up, né? Bate-papo pop-up. O que é o bate-papo pop-up e como funciona? Por exemplo, eu tenho aqui essa conversa e ele tem um documento aqui, né? Compartilhando entre a mim e o Alexandre, que é do marketing, correto? Ele compartilhou esse documento, eu posso vir aqui e dar um pop-up na conversa. Então, eu vou extrair a conversa, ela vai ficar aqui, ó, separada. Recolho ela e posso editar esse documento, né? E o Alexandre ele também pode estar editando esse documento simultaneamente comigo. Enquanto isso, a gente pode estar conversando sobre o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente pode tirar essa linha aqui, eu posso vir fazer alguma coisa e eu utilizo duas telas, correto? Então, eu posso puxar a conversa dele aqui para minha tela do lado e editando o documento e olhando que eu estou conversando com ele aqui, né? E conversando com ele e fazendo esse trabalho simultâneo, tá bom? Se você está utilizando pelo navegador, aí você não consegue fazer esse trabalho simultâneo, você vai ter que fazer essa transição entre o documento e fazer essa transição. É só um exemplo, né? O que ele impede mesmo é que você abra esse pop-up, você destaque uma conversa do seu Teams, então ele não vai permitir que você destaque a conversa, tá bom? Outras diferenças, né? Essas são as limitações. Outras diferenças também a quantidade de participantes, tá? Com vídeos, tá bom? Se você utiliza pelo aplicativo local aqui, o desktop, você pode estar até com 40 pessoas, 49 pessoas, vamos dizer assim, né? Com o vídeo habilitado e você vai ver as 49 pessoas mostrando o vídeo delas simultaneamente utilizando galeria grande, correto? Já no web não, você só vai conseguir ver a câmera da pessoa que está falando. As demais câmeras vão ficar desabilitadas, só vai aparecer lá a fotinho ou o logo, assim como as siglas do nome da pessoa, né? E aí só vai habilitar a câmera daquela pessoa se ela for o falante da vez, né? O apresentador, tá bom? Já no caso do app não, se todo mundo tiver com a câmera habilitada, consegue ver todos ao mesmo tempo. Compartilhamento de tela no bate-papo, né? Eu já falei aqui, então ele permite somente durante as chamadas, tá? Quadro em branco. Se você é professor ou aluno, né, e vê as videoaulas por dentro do Teams, tem uma diferença. Se você é professor, o ideal é que você utilize o aplicativo local, porque ele vai permitir que você comece um esboço e faça o esboço. Se você tentar utilizar isso pelo web, ele não vai permitir. Ele só vai permitir com que você assista o esboço, né? Então, se você está utilizando o web só para assistir o esboço, tudo bem, mas você não consegue iniciar um esboço, tá bom? Isso é sobre as diferenças de limitação, tá bom, pessoal? Agora, sobre o pré-requisito que eu tinha comentado com vocês, é isso daqui. Precisa de um processador de no mínimo 1 GHz, 4 GB de memória, tá? 3 GB de espaço livre, tá bom? E uma resolução de 1024 por 768. Então, se for uma resolução abaixo disso, vamos dizer a mínima resolução que existe, que é aqui no Windows, que é 80 por 600, né? 800 por 600, né? Se você estiver utilizando essa resolução bem antigona, grandona assim, o Teams ele pode ficar todo desconfigurado ou não vai funcionar alguma coisa direito, você não vai ver algum botão, né? Então, essa é a resolução mínima aí que eles recomendam, tá? Para que você consiga utilizar o Teams. Gabriel, mas eu tenho 2 GB de memória, tenho um processador mais fraquinho e eu não tenho tanto espaço livre. Ou por acaso, por algum momento eu me perdi ali e o meu computador só ficou com 1 GB livre. Não vai funcionar? Vai funcionar. Só que pode ser que em algum momento você tente, sei lá, iniciar uma reunião e gravar aquela reunião e ele não funcione, né? A reunião trave no meio, a gravação pare, tá? Então é o mínimo que você tem que ter garantido para que funcione, tá? Fora isso, não tem como garantir nada. Ele pode ter um alto consumo na memória, travar o seu computador, o aplicativo não funcionar corretamente e a Microsoft abre mão de te dar suporte para isso, porque o mínimo é esse, tá bom? Lembrando, se você utiliza um outro aplicativo que consome muito a memória do seu computador, uma edição de imagem, ou se você está tentando utilizar aplicativo de banco que também consome muito do seu computador e está usando o Teams ao mesmo tempo, e o seu computador for só esse mínimo recomendado aqui, vai ficar bem lento, tá? Vai ficar bem devagarzinho, porque o Teams ele consome bastante memória e isso vai deixar o seu computador um pouco lento, tá bom? Agora, se o Teams estiver consumindo muita memória,
aí pode existir um problema no seu Teams e aí a gente precisa depois, né, te passar algumas orientações como resolver. E a última coisa que eu tenho para falar é sobre os navegadores, né? Os navegadores, eu deixei aqui embaixo também marcado, ele tem os dois principais navegadores que vão funcionar muito bem, que é o Google, tá? O Google Chrome e o Microsoft Edge, baseado em Chromium, tá? Então, as últimas duas versões desses navegadores e a versão atual, tá, vão funcionar corretamente, sem instabilidades, tá bom? Outras versões podem funcionar, mas pode haver instabilidades, tá bom? E o Safari, tá, versão aí 14+, tá? Então, a versão 14 ou superior a essa versão, se vier a sair, vai funcionar também com todos os recursos desses outros dois navegadores, tá? Todos os recursos que, exceto os que a gente já mencionou que de fato não funcionam, os demais recursos irão funcionar nesses três perfeitamente. Já na versão do Safari 13.1 ou mais, o vídeo somente a entrada, tá? Então você só consegue ver vídeo, mas não consegue transmitir o vídeo, tá? Ele não garante que você vai conseguir transmitir o vídeo porque vai acontecer travamento, limitação. Então a Microsoft prefere não te garantir que vai funcionar aí a saída de vídeo e só a entrada de vídeo, tá bom? Versões anteriores do Safari, a Microsoft não dá garantia nenhuma, outros navegadores, a Microsoft não dá garantia nenhuma e no geral eles preferem dizer que não funciona, né? Pra você não ficar ali batendo cabeça, tá bom? No geral agora essas informações sobre a diferença dos navegadores e do local, e você precisa considerar aí o que pode ser melhor para você. Bom, pessoal, quanto a qual é o melhor, né? A pergunta que fica, qual dos dois é melhor, aí vai depender muito do que você faz no dia a dia. A minha recomendação é, se você não tem um computador muito forte, né, o que só atende o pré-requisito mínimo passado pela Microsoft, tá? Ou se você também precisa dar uma olhada se o seu computador não é o Windows, mas também é Linux ou Mac, tá? Lá no site da Microsoft eles passam todas as recomendações de pré-requisito, de placa de vídeo, de tudo, e etc. Então você dá uma olhada lá se o seu computador atende ou não. E se ele não atende ou atende somente o mínimo, a minha recomendação é que você utilize híbrido, né? De forma híbrida, você utilize no web, tá? E aí nos dias que você vê que vai fazer uma reunião ou precisa desses recursos, você utiliza o aplicativo local. No geral, deixa o aplicativo local fechado, né? Não deixa ele inicializar junto com o computador, desabilita essa função e aí você vai intercalando entre um e outro, ele é simultâneo, então não vai ter diferença de conversas, nada que vai ter nenhum que não vai ter no outro sobre o material que você trabalha no dia a dia, né? Isso se o seu computador é mínimo ou bem fraquinho. Se o seu computador é bem forte, atende, né, o dobro ou 3 vezes mais ou quantas vezes mais o mínimo recomendado, eu recomendo você utilizar realmente o aplicativo local, tá? Porque ele já vai ter todos os recursos, todas as atualizações, você não vai precisar ficar se inteirando, né? Ah, saiu uma nova atualização, um recurso diferente, e aí eu preciso saber se esse recurso funciona no navegador, se esse recurso funciona no local, então já usa no local e já recebe todo o recurso completo, né? E vai funcionar muito bem também. O Microsoft Teams é uma ferramenta extremamente poderosa e tem muito a aprender dele, tem muito o que falar sobre ele, então segue o nosso canal, assiste os nossos vídeos, aprende tudo que a gente fala lá sobre Teams, suas dúvidas, coloca aqui o comentário, deixa o seu like, tá? Vai dar tudo certo. Aquele abraço, até mais e tchau.